Olá, sou a professora Charlize Gimenez e o nosso encontro de hoje é para abordarmos o crime de infanticídio previsto no artigo 123 do Código Penal. É um crime doloso contra a vida, portanto, de acordo com a previsão do artigo 5º, inciso 38, a linha D da Constituição Federal, tem o seu julgamento pelo Tribunal do Júri. Importante destacarmos que esta é uma figura que a doutrina denomina de forma privilegiada de homicídio, portanto, tem uma redução da pena em comparação com a figura do homicídio, uma vez que ambas têm como resultado a morte. Estamos diante de um tipo penal que tem a previsão de pena abstrata de reclusão de 2 a 6 anos. E a sua redação no caput é matar o próprio filho sob influência do estado puerperal durante ou logo após o parto. Então vejamos que o matar diz respeito a ceifar a vida, retirar a vida, e o objeto jurídico, ou seja, sobre o que recai a conduta, é o próprio filho, o que revela justamente que estamos diante de um crime próprio, que quem pratica é a mãe. Tivemos por um longo período de tempo a compreensão de Nelson Hungria de que havia aqui uma figura de mão própria, tão somente permitindo a possibilidade da prática do crime pela mãe, e não se admitia, portanto, a coautoria ou ainda a participação. Essa concepção, durante o decorrer da vigência do Código Penal de 1940, alterou e hoje se visualiza a possibilidade da coautoria e da participação, ou seja, se responsabiliza pelo crime de infanticídio também aquele que contribui para a prática juntamente com a mãe. É um crime material, é um crime de dano, ou seja, provoca um resultado e esse resultado se dá sobre a morte do neonato ou ainda daquele que está em processo de nascimento, uma vez que nós temos como lapso temporal o durante o parto ou logo após. Vejamos que, além do verbo matar, sob influência do estado puerperal, o próprio filho, precisamos observar que a prática do crime se dá durante o parto ou logo após. Esse durante o parto é a partir do movimento que o corpo faz biologicamente de expulsão desse neonato, ou seja, é a partir das contrações da forma biológica, ainda podemos visualizar a partir do rompimento da bolsa ou de uma intervenção cirúrgica a partir dos cortes nas camadas abdominais. Iniciado o parto, podemos falar de durante o parto e logo após, embora o legislador não tenha previsto de forma precisa, é também necessário fazer-se a observação de que esse logo após é enquanto perdurar os efeitos do estado puerperal, ou seja, é de no máximo dias e requer análise de caso a caso. Bom, já que falamos de matar o próprio filho durante ou logo após o parto, falta observarmos o elemento estado puerperal, ou seja, a mãe que mata o próprio filho durante ou logo após o parto, ela precisa também estar sob a influência, ou seja, agindo a partir do estado puerperal, que é uma alteração física e psicológica na gestante em decorrência da alteração hormonal que faz com que ela esteja em uma situação de maior vulnerabilidade e fragilidade e contribua para esta prática. Essa é a razão de estarmos falando de uma forma privilegiada, tanto é que poderia, para muitos doutrinadores, estar como um parágrafo do próprio artigo 121 e não como uma figura autônoma do artigo 123. Importante destacarmos que esse estado puerperal, embora por muito sustentado que haveria a necessidade de uma perícia, uma vez que se trata de um crime material e, portanto, a materialidade não só se dá a partir do resultado morte e do exame no neonato da vida finda, é também importante se verificar a existência de fato e a presença do estado puerperal. Tem-se a compreensão de forma majoritária de que ele é presumido, ou seja, o estado puerperal não requer a realização da perícia, presume-se em decorrência da própria gestação e da própria realização do parto. Estamos ainda diante de um tipo penal que é monossubjetivo e, portanto, a prática da ação tão somente pela mãe já configura e, portanto, permite a sua consumação.
justamente por ser um crime material de dano, nos permite o fracionamento do iter criminis e, portanto, se verifica a possibilidade da tentativa, uma vez que conseguimos fracionar a execução e, não sendo alcançado o resultado por circunstâncias alheias à vontade da gestante, da mãe, tem-se ainda assim a responsabilização na forma tentada. Cabe ao tipo penal do artigo 123 a desistência voluntária ou arrependimento eficaz, ou seja, o agente, não desejando alcançar o resultado pretendido, se interrompe a prática ou evita que o resultado se produza, responde pelos atos praticados até então. Da mesma forma, cabe o erro na execução, o erro sobre a pessoa. Se a mãe, querendo matar o próprio filho, se desloca até o berçário e, ao chegar lá, mata o próprio filho pela asfixia, acreditando, portanto, ter alcançado o resultado, e descobre posteriormente ter matado outra criança que lá se encontrava, responde ela como se tivesse atingido o próprio filho, utilizando-se, portanto, a responsabilização do artigo 123, infanticídio, a partir da previsão do artigo 20, parágrafo 3º, erro sobre a pessoa. Outro ponto que requer a nossa observação é a diferença entre o crime de infanticídio e aborto. São ambas figuras que têm como resultado morte. Ocorre que o aborto se aplica à vida intrauterina, ou seja, a partir da anidação até o início do parto. E a vida extrauterina é quando surge a possibilidade da responsabilização do agente pelo infanticídio, ou seja, iniciado o parto, afasta-se qualquer responsabilização do aborto e passa-se a analisar a possibilidade do infanticídio ou de outro tipo penal. Nós temos aqui, portanto, a vida intrauterina e extrauterina como a diferença. Até o início do parto, iniciadas as ações, estamos diante do aborto. Iniciado o parto e então iniciadas as ações pelo agente, estamos diante do infanticídio ou de outro tipo penal contra a vida. E, portanto, o infanticídio, conforme visto, é durante o parto, ou seja, iniciado o parto, durante a sua realização, ou logo após, dependendo de caso a caso, é em decorrência das próprias alterações físicas e psíquicas que sofre a gestante pela gestação ou iniciado o parto, alterando, portanto, as suas emoções, os seus sentimentos e a forma como se encontra, deixando-a mais frágil e vulnerável diante da realização do parto. Ainda, importante observar que a mãe que mata o próprio filho de forma negligente ou imprudente, ainda que seja durante o parto ou logo após, e estando sob o efeito do estado puerperal, não responde pelo infanticídio. Infanticídio é um crime que tem como elemento subjetivo o dolo e, portanto, a culpa afasta a responsabilização pelo 123, fazendo com que esta pessoa que comete este crime passa a responder na forma culposa do homicídio, artigo 121, parágrafo 3º. Esses são os principais pontos que nós temos sobre o crime de infanticídio. Obrigada por acompanhar essa aula. Curta o canal, siga o canal, comente e compartilhe.